sejam disciplinadas, né? E se o resultado for a sua felicidade, abraça essa oportunidade. Para de escutar quem fala mal do seu trabalho, para de ficar o tempo todo achando que só 2 pessoas comentaram no teu Instagram, então isso é um sinônimo de insucesso. Para de ficar pegando exemplo de uma pessoa que tem lá, sei lá, 100 mil seguidores e tem não sei quantas interações. Olha para aquilo e fala assim: ok, que bacana que essa pessoa está no mundo, mas eu também sou muito legal e sempre vai ter alguém que vai me escutar, mesmo que seja uma única pessoa e essa única pessoa seja você. Quais são os pilares que mulheres no mundo todo, mulheres que estão em destaque, que conseguiram alcançar lugares é, de liderança, o que fala-se dessas mulheres, né? Quais são as falas dessas mulheres? O que essas mulheres têm para me ensinar, né? O que tem em comum o meu trabalho com o trabalho dessas mulheres? Porque a gente vive numa sociedade muito desigual ainda, em que os direitos ainda são desiguais para o gênero mulher, né? Em que a gente ainda tem muita violência, em que existe um racismo estrutural, um preconceito. E então, uma mulher que chega num lugar de liderança, é, a gente precisa validar isso e pesquisar, nós que estamos trabalhando em cursos, em formações, e também olhar o que está acontecendo no mundo em outras áreas, tá? E aí eu queria trazer aqui algumas frases bem importantes de algumas mulheres que são reconhecidas no mundo como um todo, como mulheres que trabalham com liderança, independente de ser uma liderança feminina, mas que despertam a atenção, que causam que trazem uma transformação. Então, parafraseando, né, Kamala Harris, né, que é a primeira mulher negra a ocupar uma cadeira, né, de vice-presidente nos Estados Unidos, ela tem uma fala que eu achei bem interessante, abre aspas: as mulheres são a espinha dorsal da nossa sociedade, fecha aspas. Tem uma outra mulher que ela, né, foi muito honrada, e ela é aqui, né, brasileira, uma mulher empreendedora, porque quando a gente está falando de círculos de mulheres, eu estou falando de uma profissão também, tá? Tem a Luísa, né, Helena Trajano, né, que comanda essa rede bilionária que é o Magazine Luiza, né? E ela fala o seguinte, abre aspas: tudo fica mais fácil quando a gente coloca em prática o mantra: faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Essa frase, inclusive, para quem não sabe, ela está impressa no crachá de todos os funcionários do Magazine Luiza. E ela fala assim: os líderes precisam ver o talento e aquilo que o funcionário possui de positivo e trabalhar em cima disso, não apenas focar no negativo. E isso tem a ver com os pilares do meu trabalho, assim como a frase de Kamala Harris, né? A ex-secretária, né, de Estado, Hillary Clinton, né, do governo de Barack Obama, que não podia ficar fora dessa lista, ela fala o seguinte, abre aspas: a pior coisa que pode acontecer em uma democracia, bem como na vida de um indivíduo, é tornar-se cínico sobre o futuro e perder a esperança. Esse é o fim. E a gente não pode deixar isso acontecer. Não podemos deixar isso acontecer. Na voz dela, né? Na fala, parafraseando e fechando aspas. Jacinda Ardern, né, que é a primeira-ministra da Nova Zelândia, que tem um serviço muito bonito de liderança também, especialmente no enfrentamento, né, da pandemia de Covid, ela tem uma frase que faz muito sentido com os pilares do meu trabalho, né? Abre aspas: para mim, liderança não significa necessariamente ser o mais barulhento na sala, mas sim ser a ponte, ou o que está faltando na discussão,
e tentar construir um consenso a partir daí. Fecha aspas. Tem uma outra frase que eu gostei bastante dela também, abre aspas. Você quer ser um líder que olha para trás no tempo e diz que estava no lado errado da discussão quando o mundo clamava por uma solução? E aí eu quero trazer aqui, né, a Tânia Cosentino, que ela ocupa um cargo de presidência na Microsoft do Brasil, e ela tem uma frase bem interessante que é: acreditem em vocês mesmas, não acreditem em quem não acredita em vocês, e tenham dedicação, trabalhem duro. Se o resultado for a sua felicidade, abrace a oportunidade. Não vamos chegar lá se não criamos uma movimentação, se não forçamos a barra. Precisamos ser ativistas. E eu sou ativista pela diversidade. Fecha aspas. Todas essas frases falam muito sobre os pilares do meu trabalho e eu vejo isso como algo muito importante quando a gente decide fazer um trabalho em que a gente coloca que um dos objetivos do nosso trabalho é empoderar outras mulheres, ressignificar, né? O movimento conhecido como Círculo de Mulheres, ele é um movimento, como a doutora Jean Shinoda Bolen fala, evolucionário e, sim, revolucionário, portanto, um movimento político também. E aí eu quero citar também, se vocês não assistiram ainda essa série, falando de mulheres poderosas, e mulheres que confiam, e mulheres que vão adiante, independente de toda a diversidade, e isso tem a ver com os pilares do meu trabalho, é a Madame C.J. Walker, né, que é a primeira mulher negra milionária dos Estados Unidos, tem uma série sobre ela, no Netflix, hashtag Soraya Indica, né? E ela ficou conhecida, para quem não sabe, após criar uma linha de produtos para cabelo. E como que ela chegou a criar essa linha? Ela sofreu uma doença, né, no couro cabeludo, foi a partir de uma própria dor, e aqui a gente já está falando de uma jornada heróica, que é individual, a partir de uma própria dor, de uma própria necessidade, ela desenvolveu uma fórmula condicionadora e curativa que resolvia o problema. E é muito legal porque a história dela, como uma mulher de sucesso que não tinha a menor experiência, tá? Ela foi repleta de sucesso. Ela abriu fábricas, salões, escolas de treinamento para essa aplicação dos produtos, e além desse sucesso no mundo de negócios, né, ela ficou conhecida pela sua luta pelos direitos civis. Ela foi uma das vozes do século XX, muito forte, e ela contribuiu, né, com os avanços dos movimentos negros da época. Então, falando um pouco, né, sobre todas essas mulheres, e aqui a gente está falando sobre mulheres que acreditaram e que não escutaram essas outras vozes que dizem o tempo todo que a gente não é capaz, que a gente não é merecedor, que a gente não vai conseguir, que o nosso trabalho não é significativo para o mundo. Dentro dos pilares do seu trabalho, que é aquilo que é como os nossos valores, aquilo que, de alguma maneira, norteia o seu trabalho, tá? Aquilo que te faz realmente, quando você desanima, olhar para aquilo. Então, tem uma característica, tem uma outra historiadora, que eu não vou me lembrar o nome dela agora, tá? Mas ela fez uma pesquisa entre diversas mulheres que século 20 e 21, que de alguma maneira fizeram ou que aparecem, né, como mulheres que fazem a diferença, e ela foi buscar características em comum dessas mulheres, tá? E uma das características em comum dessas mulheres, e que tem a ver também com um dos meus pilares do meu trabalho com círculos,
é esteja disposta a desaprender. Não adianta nada ou não basta a gente aprender toda uma variedade de coisas para levar para o nosso trabalho e ser um expert em determinados assuntos e não saber se relacionar com o seu público e não ser flexível. Levar um trabalho para o mundo de liderança, porque querendo ou não, quando você trabalha com círculos de mulheres, mesmo que você faça uma liderança compartilhada, e se você trabalha com grupos de uma maneira profissional, que é o meu caso, é a minha profissão também, essa liderança eficaz, ela só acontece quando você sabe escutar a opinião e até estar disposto a mudar as suas convicções se for necessário, se aquilo fizer sentido para você. Então, é melhor fazer toda a sua, o seu grupo, as suas alunas, as pessoas que seguem você, brilhar do que pegar essa glória só para você. E é extremamente importante valorizar as conquistas. E você precisa ser o primeiro a confiar nas pessoas que te buscam. E para isso você precisa confiar em você. Então, um dos pilares do meu trabalho com círculos de mulheres é aceitar, sim, que vão sempre ter pessoas que vão trazer determinados assuntos que vão nem sempre ser gostosos de escutar, ou que vão fazer com que eu questione o meu trabalho. Mas isso é fundamental para que o meu trabalho tenha sucesso. Por quê? Sucesso é sinônimo de flexibilidade, ao meu ver. Sucesso é sinônimo de um trabalho em que ele persiste e que, mesmo que ele mude o formato, ele não deixa de existir. E isso é uma história muito característica do meu trabalho, que tive uma escola de educação infantil, né? Que tive durante 9 anos, que tive a Ciranda da Lua por 14 anos, e de repente, num certo momento, decidi mudar tudo isso. Não que aquilo não fosse importante ou que eu tenha cometido algum erro ali, né? Cometi vários, mas aquilo não fazia mais sentido. Então, eu estava disposta a desaprender. E muitas mulheres me buscam em mentoria e a primeira questão que eu pergunto elas vêm me buscando para ter um trabalho em evidência, mas ter um trabalho em evidência significa você ficar o tempo todo lutando com seu ego, ego self, ego self. Então, encontrar um lugar confortável é estar disposto a enxergar tudo isso que vem para você, não como algo pessoal, mas sim como algo que vai te trazer uma relação mais saudável com as pessoas que fazem parte do teu trabalho. Isso é fundamental, tá? É um pilar fundamental da gente trabalhar, da gente vivenciar, tá? Um outro pilar fundamental e que também é um pilar que faz parte dessa pesquisa de todas essas mulheres que se destacam, incentivar a participação. A inclusão, ela é como se ela estivesse no cerne de qualquer liderança. É muito importante nós, como pessoas que estão oferecendo um trabalho que empodera outras mulheres, que faz com que as pessoas se sintam merecedoras de verdade, que elas se sintam parte da organização. Eu sempre busquei e sempre busco. Eu não quero me tornar a protagonista ou a única. Essa live não é para falar apenas sobre as minhas experiências, mas também porque as minhas experiências me tornaram quem eu sou e tornaram a Universidade do Sagrado Feminino um lugar que as pessoas
fidelizam a sua participação, que estão sempre aí retornando, não porque eu digo para elas que o meu é o único trabalho bom nesse mundo, mas porque eu incentivo a participação de cada uma delas. Então, elas são parte dessa organização, né? Então, na realidade, é, você encorajar os outros, ou as mulheres que fazem parte dessa organização, desse círculo de mulheres, a ter uma palavra, a dizer, a falar algo sobre o meu trabalho, desde o estabelecimento das minhas metas, ou seja, desde a emenda do meu curso, desde como elas estão encontrando com as aulas, do desempenho, até a estratégia que a gente usa para o lançamento de um trabalho, faz com que essas mesmas mulheres se sintam, isso facilita a inclusão. Então, de alguma maneira, um pilar muito importante do meu trabalho é criar mecanismos que levem essas mulheres que vêm para o meu processo terapêutico, essas mulheres que vêm para os meus cursos, a participarem e perceberem que o que elas trazem é importante, é envolver as pessoas, é envolver os grupos. Eu tenho uma formação de guardiãs que tem um canal e um grupo no Telegram. A gente adotou isso há um ano já, para que as pessoas que não queiram ficar no grupo trocando, conversando, e é um direito, né? Fiquem só no canal. Mas o que eu quero dizer? Foi criado, paralelamente a esse meu grupo, um outro grupo que uma das alunas da formação, que também é uma facilitadora, com outras pessoas, criaram grupos de estudos, e eu acho isso fantástico, porque elas se sentem tão merecedoras disso tudo e tão capazes disso tudo, que elas estão, de alguma maneira, desenvolvendo simultaneamente um trabalho ao que eu estou realizando. E isso torna o meu trabalho muito significativo. Eu me sinto muito privilegiada de ouvir isso. Um dos pilares do meu trabalho é validar outras mulheres. Muitas vezes eu tive medo, tá? Muitas vezes o meu ego disse assim: Soraya, se você validar essas mulheres, você vai perder o seu lugar. Mas isso era meu. E isso eu fui resolver em terapia. Isso eu fui buscar ajuda. E isso me trouxe um ser humano muito melhor. Não um ser humano que invalide ou que tenha medo, é um ser humano que não é melhor ou que é menor que eu. Mas o que eu quero dizer é que tudo diz respeito a mim também, a pessoa que eu sou. Então eu tenho que fazer da minha existência um lugar bom, antes de querer fazer dessa existência um lugar bom para as outras pessoas apenas. Senão não é funcional. Eu torno a vida de todo mundo boa e a minha é péssima. Aí é horrível, né, gente? Um dos pilares do meu próprio trabalho, que eu gosto muito, tá? De incentivar, é conhecer as minhas próprias limitações. A gente vive num mundo que celebra a autoconfiança, mas é muito mais importante ter autoconsciência. E muitas vezes há um conflito entre esse lugar da autoconfiança e da autoconsciência. E o fato importante aqui que eu quero trazer, que é um pilar do meu trabalho, é que uma boa dose de autoconsciência é o que vai dar capacidade da gente identificar as lacunas entre onde as mulheres querem estar e onde realmente elas estão. E o mesmo raramente se aplica aos homens, porque eles possuem um lugar de autoconfiança muito elevado, segundo os estudos, tá? Segundo as pesquisas. E nós mulheres não. Então a gente precisa trazer essa autoconsciência de que isso não é uma dor apenas minha. Isso é uma dor de gênero. É uma característica que está aqui no nosso inconsciente coletivo. Então a gente precisa
a gente só ajuda, só leva a outra mulher até aonde a gente foi dentro de nós mesmos. E essa frase, ela é inspirada numa fala junguiana, que é isso mesmo, que é fácil abrir a porta e seguir no mundo, mas abrir a porta daqui de dentro e olhar aqui dentro não é tão simples assim. Mas para a gente levar alguém a algum lugar, a gente precisa entrar aqui dentro. Quanto mais consciência, mais autoconfiança. É isso, exatamente. Autoconsciência é aquilo que a gente fala na psicologia junguiana, que é o processo luminoso, que é quando você vive uma situação e você traz consciência, né? E acontece aquele processo luminoso, que você começa a perceber aquela situação de um lugar diferente. E você sai o quê? Da vitimização, tá? É, é interessante que as pessoas que se veem de uma forma mais crítica do que as outras, elas muitas vezes são capazes de se preparar, mesmo que isso signifique se preparar demais. E quando eu falo de se ver de uma forma crítica, eu não estou falando como um auto-julgamento, mas é essa opção que você dá de olhar de uma maneira construtiva ou trazer uma crítica construtiva para o seu próprio trabalho. É saber como lidar com uma crítica de uma maneira construtiva. Então, se você quer fazer um trabalho ou quer continuar essa carreira como terapeuta, como facilitadora de trabalhos em grupos, principalmente com mulheres, um pilar que talvez possa ser uma inspiração para você é esse pilar de saber lidar com a crítica, tá? Então, é muito importante, dentro desse pilar, a gente lembrar que sucesso é sinônimo de, sim, pessoas e mais pessoas que vão julgar o seu trabalho, que vão falar sobre o seu trabalho. Mas tem algo muito legal. Quem está criando não tem tempo para julgar. O julgamento é outro lugar. Então, lembrem-se o seguinte: se você está recebendo a crítica e não é construtiva, olhe um pouquinho para o que você está colocando no mundo. E lembra que aquela pessoa que está julgando o seu trabalho provavelmente não consegue colocar nada no mundo. Por isso que ela tem tanto tempo para julgar o seu trabalho. Um outro pilar muito importante do meu trabalho é a motivação por meio da transformação. E é muito interessante que, de acordo com a HBR, né, pesquisem aí depois, que fala de estudos acadêmicos, né, eles mostram que as mulheres são mais propensas a liderar por meio da inspiração. Olha que coisa boa. As mulheres, isso é pesquisa, tá? Não saiu da cabecinha da Soraya apenas, tá bom? Eu posso até falar isso, que eu já falava isso de uma maneira empírica, mas hoje é uma pesquisa. Pesquisem aí, HBR. As mulheres, já é cientificamente comprovado, né, por pesquisas, que as mulheres são mais propensas a liderar por meio da inspiração, transformando as atitudes e as crenças das pessoas e alinhando, né, ou ajudando que as pessoas deem significado e propósito nas suas vidas. Então, um dos pilares do meu trabalho é que, através daquilo que eu sou e daquilo que eu faço, da minha luz e da minha sombra, do meu feminino e do meu masculino, em algum lugar eu possa inspirar outras mulheres que me buscam, mas sendo humana e não indo para um lugar inalcançável, tá? Então, visto que a liderança, eu vou usar um termo aqui
né, transformacional, ela está ligada a níveis mais elevados de engajamento e de desempenho e de produtividade, esse é um caminho bem importante para a gente melhorar o nosso desempenho, se a gente trouxer esse pilar para o nosso trabalho, que é honrar essa nossa propensão a liderar por meio da inspiração como uma qualidade positiva e não negativa. E aqui vai uma dica para muitos homens que são líderes também. Se os homens investissem mais tempo tentando cativar as pessoas e nutrindo uma mudança nas crenças, ao invés, né, de nos comportamentos, eles provavelmente seriam melhores líderes. Isso também é pesquisa. Um outro pilar muito importante do meu trabalho e que eu pago um preço bem alto por isso, compartilhar aquilo que eu tenho de conteúdo, fazer com que as pessoas se sintam incluídas e que essa comunicação seja aberta, né? Criar e trazer esse aspecto da lealdade, de quando eu me comprometo em oferecer algo, oferecer realmente e sempre não ficar guardando numa caixinha. Ah, isso é só meu, isso aqui eu aprendi no curso, é só meu, é só meu, é só meu. Aí esse material eu não vou dar para ninguém. Esse material é só meu, tá? Eu aprendi, eu paguei por ele, é só meu. Não que você não possa fazer isso, tem materiais que a gente tem que preservar, integrar, mas é muito importante nós sermos generosas, né? Um dos pilares do meu trabalho, e que eu vejo muito as mulheres falarem, e não é porque eu sou boazinha, porque quando eu sou ruim eu sou pior, mas é a generosidade, é compartilhar aquilo que eu aprendo de novo, é compartilhar algo que eu mudei sobre mim mesma, é contar um pouquinho para as mulheres, ou para as pessoas que me acompanham, sobre, dentro desse fluxo geral da minha comunicação, é dizer, hoje eu não dou conta, é colocar, oferecer algo que muitas vezes não estava no script, mas eu não estou oferecendo porque eu sou boazinha, eu estou oferecendo aquilo porque, na realidade, eu sinto que aquilo pode somar muito na vida dessas mulheres, tá? A generosidade é algo genuíno, que se a gente fizer isso esperando reconhecimento, a gente vai para um lugar completamente diferente. A gente pode esperar reconhecimento, mas não porque a gente é generosa. Generosidade é um dom que a gente pode desenvolver, tá? A gente pode desenvolver e a gente não precisa ser igual fulano ou ciclano. Generosidade, às vezes, é você dizer para você, não dou conta disso. E falar para as tuas alunas e falar para as tuas pacientes, não dou conta, e fechar um ciclo, tá? Um dos pilares do meu trabalho, muito importante também, é ter sempre essa sabedoria de olhar para todas essas mulheres que vêm para os meus trabalhos de um lugar aonde eu olho de frente, né? E também eu olho do alto não porque eu sou maior, mas porque essas mulheres passaram por mim. Então, hierarquicamente, eu vim antes, eu sou a mais velha, nem sempre num lugar cronológico, tá? Mas não ficar num lugar do ego, mas ao mesmo tempo trazer um ego positivo e dizer para essas mulheres que elas merecem o melhor e dizer que elas podem sim ser bem-sucedidas naquilo que elas realizam. E, de novo, de acordo com a HBR, né? Como os homens geralmente são mais focados em si mesmos do que as mulheres, é muito mais provável que liderem de uma maneira mais narcisista e egoísta. Isso é uma pesquisa.
E as mulheres não. Geralmente as mulheres em posição nessa nova liderança que está chegando hoje, né? Que não é você ser igual a um homem, mas é você ter qualidades do teu ânimos para realizar, mas não precisar se igualar a uma liderança masculina. A minha generosidade às vezes me coloca nos lugares que eu fico sobrecarregada. Então, como pode melhorar? Eu aceito mais ajuda, né? Então, é esse lugar, tá? Então, tem um lugar que eu vejo que é muito importante também, que é um pilar do meu trabalho, né? Eu vou falar, mas eu vou explicar, tá? Não imponha. Não imponha. Conecte-se. Se a gente for olhar ao longo da nossa história, a gente tem uma fala muito comum de que as mulheres são gentis. E gentil e atencioso pode liberar com eficácia, né, de alguma maneira, e ficar em desacordo com a realidade. A liderança do século XXI, ela pede que os líderes estabeleçam uma conexão emocional com a sua equipe, com os seus alunos, com os seus, inclusive, pacientes, né? E nós, mulheres, temos essa característica de fazer essa conexão. Está na hora dos homens aprenderem um pouco com as mulheres que estão na liderança, desse lugar da conexão que nós fazemos genuinamente, e não nós desaprendermos de fazer conexão e começarmos a nos impor o tempo todo. Nós não precisamos nos impor, basta a gente tomar posse do nosso lugar, né? De perceber que a gente tem uma trajetória e de que aquilo só vai se tornar realmente um legado se a gente compartilhar aquilo tudo e não ficar guardando isso tudo dentro da gente. Porque guardar isso tudo para a gente só parece tão vazio, né? Um outro pilar muito importante do meu trabalho eu vou usar uma frase aqui para tentar definir: concentre-se em elevar os outros. E isso também é comprovado, né, que todos os líderes, mulheres, que têm mais probabilidade de treinar, de capacitar, de orientar e de desenvolver os seus subordinados, né, são pessoas que elevam e que não têm medo de perder o seu lugar. E é normal a gente, na nossa sociedade, ter medo. Eu já fiz outros encontros para falar sobre isso, tá? Inclusive a parte sistêmica dessa competição que existe entre mulheres. Mas se tornou um pilar muito forte no meu trabalho elevar outras mulheres, mas num lugar real, porque falar isso é muito bonito. É lindo, gente, esse discurso. É lindo demais. E ele tem que começar, às vezes, no discurso mesmo, não tem nenhum problema começar no discurso, tá bom? Mas não sustenta se continuar no discurso, tá? E vão aparecer situações na sua vida, como apareceram na minha, que eu olhei e falava assim: uau, eu não estou caminhando aquilo que eu falo. E isso, qual é o problema para o outro? Eu posso manter essa mentira, mas para mim, não. Não dá para manter. Então, se tornou um pilar do meu trabalho essa consciência, essa autoconsciência de elevar os outros. E gente, tem um lugar muito legal também, da gente. Esse lugar não é um lugar para a gente ostentar. Ai, eu sou aquela pessoa que pratica. Eu sou leonina, gente. Olha como é difícil isso que eu estou falando agora. Ah, eu sou aquela pessoa que fala de sororidade e pratico. Uau! Gente, é um exercício diário, porque sistemicamente muito natural eu me amedrontar, mesmo que seja. Eu tenho uma desculpa do meu ego para isso, mas o que eu faço? Se eu já tomei consciência daquilo, se eu criei esse processo verdadeiramente luminoso, em que o tempo horizontal e o tempo vertical se encontram,
eu tenho, então, elementos aqui dentro de autoconsciência que me falam assim: tá tudo bem, Soraya, você fez isso, mas tá tudo bem também. Tá tudo bem, né? Entenda que é um processo de aprendizado. E quando você também, né, se concentra em elevar as outras pessoas, isso permite que essas pessoas revelem também o potencial de outras pessoas e que acabem, de alguma maneira, através dessa autoconsciência de que isso é possível sem você perder o seu lugar no mundo, de você promover uma cooperação e aí falar sobre essa questão de rede, de apoio, tá? A confiança, ela é um dos princípios fundamentais da construção de um relacionamento. Contudo, ela não acontece de um dia para o outro. Ela exige o que a gente tem de melhor, que vai se desenvolver aos poucos. E a confiança, ela precisa ser conquistada com ações e com comportamentos, não só com fala, porque uma fala apenas ela não vai sustentar o seu trabalho. E sim, o medo é uma condição humana e ele é importante. Então, começando lá de novo, né, eu falei sobre estar disposto a desaprender, né, recapitulando, né, o que eu falei um pouquinho hoje sobre os pilares do meu trabalho. Eu comecei esse encontro citando algumas mulheres e algumas frases de mulheres que têm a ver com os meus pilares de trabalho, né? Então, por exemplo, né, a Jacinda Ardern, que é a primeira ministra da Nova Zelândia, quando ela fala, para mim, liderança não significa necessariamente ser o mais barulhento da sala, mas sim ser a ponte, né? Ou o que está faltando na discussão e tentar construir um consenso a partir daí. Então, o meu foco não é convencer as pessoas que vêm para o meu trabalho que o meu trabalho é o melhor do mundo, ou é bom, então por isso você tem que comprar, você tem que participar, né? Mas sim encontrar maneiras, estudando um pouco de antropologia, estudando um pouco de sociologia, estudando um pouco de política, não sou expert em nenhuma dessas áreas, e posso estar falando grandes besteiras, eu sempre vou buscar, e quando alguém vem me falar, Soraya, você falou uma besteira, eu vou lá e falo, então ensina, por favor, né? Construir essas pontes, né? Olha, eu estou com um paciente, às vezes, que chegou num lugar com esse paciente em que, naquele momento, eu percebo que eu não estou conseguindo fazer consciência com ele, eu não estou conseguindo trazer isso para ele. Então, o que, que eu posso fazer ali? Eu posso indicar um outro processo terapêutico com um amigo, uma amiga, ou posso dizer, olha, vamos tentar alguma outra coisa juntos? Entende? Então, é esse lugar, né, que está nos pilares do meu trabalho, né? Quando a Tânia, né, Cosentino, que ocupa esse cargo de presidente da Microsoft aqui no Brasil, não sei se ela, né? Quando ela fala, acreditem em vocês mesmas, eu falo isso o tempo todo na minha terapia, nos meus cursos. Não acreditem em quem não acredita em vocês. Por que, que a gente dá tanto valor para quem diz que o nosso trabalho não é bom, de um lugar de julgamento e não de ponte? Olha, Soraya, eu sinto que o teu trabalho pode melhorar, eu tenho isso aqui para te oferecer, você quer? Pô, é uma ponte. Sim, eu precisava de alguém para diagramar os meus textos. Eu lancei um curso que eu estou pegando um material riquíssimo que não estava todo traduzido. Traduzido, o que eu quero dizer, não é tradução de inglês, tem um outro nome para isso, que já me ensinaram, mas eu esqueci. Mas esse material, ele não estava pronto para ser entregue para as pessoas. Por quê? Porque é um material de escrita de consultório, então tinha muitas coisas ali que eu precisava que alguém me ajudasse a colocar numa leitura que vai ser uma ponte para quem investiu nesse trabalho, para si mesmo. Não investiu em mim, vocês investiram em você. Eu só sou a ponte. Trabalhem duro.
isso eu gosto de trazer, que pode ser leve também, sejam disciplinadas, né? E se o resultado for a sua felicidade, abraça essa oportunidade. Para de escutar quem fala mal do seu trabalho, para de ficar o tempo todo achando que só 2 pessoas comentaram no teu Instagram, então isso é um sinônimo de insucesso. Para de ficar pegando exemplo de uma pessoa que tem lá, sei lá, 100 mil seguidores e tem não sei quantas interações. Olha para aquilo e fala assim: ok, que bacana que essa pessoa está no mundo, mas eu também sou muito legal e sempre vai ter alguém que vai me escutar, mesmo que seja uma única pessoa e essa única pessoa seja você. Qual que é o problema? Pode POC em tudo isso. É exatamente isso, nos desautorizar, né, de nosso poder. Esses são pilares muito importantes e que estão falando sobre a minha postura, a minha liderança dentro dos meus trabalhos, que tem a ver com essa conexão com a força feminina interna, com essa escuta ativa também, com essa escolha de liderar reconciliada. Quando eu falo de força feminina, é essa reconciliação com a minha própria história. Então, diz respeito ao que isso? A esse meu processo interior de crescimento, a minha história. Então, tá sempre olhando para o que isso, né? O que acontece aqui. Senão fica superficial, fica sem autoria, né? E a gente acaba se sentindo insegura para conduzir outras mulheres, né? Se você é uma profissional da área de enfermagem, beleza, um profissional, enfim, que trabalha com atendimento individual, se você é uma empresária, se você é uma educadora, talvez você pense, né? Mas eu não faço círculo de mulheres, nem grupo de desenvolvimento humano, então eu não preciso disso, pois não, essa não é a minha proposta. Mas se reconciliar com a sua história é fundamental, porque todos os problemas humanos, eles se enroscam nas nossas pendências emocionais, sejam elas quais forem, tá? Então, é muito importante a gente lembrar o que eu falei há pouco. A gente só leva outra mulher até onde a gente foi dentro de nós. Empoderar uma mulher é criar para ela condições de cura e saber conduzi-la através de quem você é, criar essa ponte. A sua força interna vem da sua reconexão consigo mesma. Você precisa reconciliar a sua história, aí falando como consteladora, com a história da sua mãe. Isso não significa que a sua dor ou o seu complexo materno não é legítimo, tá? E a sua postura, ela é determinante. A escutativa, quando eu falo sobre isso, é essa capacidade de escutar inicialmente a nós mesmas, né? As nossas pendências, os nossos nós emocionais, e ir soltando tudo aquilo que, de repente, dentro desse espaço interno, te impede de escutar uma outra pessoa. Porque quando você, num processo terapêutico, vira o protagonista, tem alguma coisa errada. Quando você, no círculo, ao invés do tema do círculo ser o centro, a facilitadora ser o centro, é um lugar que não é de escuta, né? Então, a gente precisa ter um pilar muito importante, que é o autodesenvolvimento. Escutar é ver a realidade do outro de uma forma cristalina, sabe? Sem julgamento, sem que você se enrosque com as suas próprias pendências emocionais, sem ter que se confrontar com algo da sua própria sombra o tempo todo que acaba obstruindo a sua capacidade dessa escutativa, né? E essa capacidade de você se comunicar de uma forma verdadeiramente conectiva, tá? Então, acreditar que você não precisa de ajuda é não reconhecer os seus próprios limites como profissional da ajuda, como pessoa e como mulher. Então, uma pessoa que não reconhece os seus limites é uma pessoa, ao meu ver, um pouco perigosa. Então, qual que é, né, a questão aqui?
Para você escutar, você precisa olhar para os seus pontos cegos, né, para os seus limites. E você precisa saber exatamente qual é o seu lugar como profissional. Escutar é estar disponível para as mulheres, mas disponível de um lugar em que você é uma profissional. E a escuta ativa, ela é uma escuta bem diferenciada, porque ela é um espaço interno. E quanto mais eu limpo as minhas próprias questões, com as mulheres, com o feminino, começando com a minha família de origem, mais disponível eu vou estar para ouvir outras mulheres. E essa postura, quando eu falo do não julgamento, é muito importante que a gente aprenda a se colocar como igual, não melhor nem pior do que ninguém. E assim a gente vai, aos poucos, desenvolvendo o respeito pela história da outra mulher, não achando que a gente tem a solução para a vida dela o tempo todo. E independente do teor das histórias que chegam até você, do fato de serem diferentes ou opostas a você, é uma história. Então, essa postura de abertura, uma postura de abertura, né, que eu acho muito importante, é você estar aberto a escutar, porque escutar é importante para outra mulher. E liderar, se colocar no seu próprio lugar, assumir essa liderança. E o que significa se colocar no seu próprio lugar? Significa que a gente precisa, primeiro, de ajuda, ou o tempo todo, de ajuda para mergulhar na nossa própria história, para iluminar, para tornar luminosa as nossas próprias questões profundas do feminino, para que a gente possa criar, então, aquilo que eu falei no começo, que é esse processo de autoconsciência. E isso tem a ver com compreender o que é estar entre mulheres, que a luz e a sombra vão estar sempre presentes. É fundamental. E desenvolver esse olhar para minha postura, né? Se ela está pautada, sim, nesses valores femininos ou do masculino. E quando isso está em equilíbrio, né? E se isso me leva à expansão, se essa qualidade realmente impacta as mulheres que fazem parte do meu trabalho, como que você vai receber? Se essas mulheres crescem, se essas mulheres seguem o seu caminho, né? Elas não precisam ficar ali idolatrando você o tempo todo, tá? Elas podem sim, como uma boa leonina, agradecer, mandar presente, né? Isso é uma delícia, mas não é só isso, entende? Então, através da minha escuta, através da minha presença e da presença de todas as mulheres, ou seja, dessa conexão, lembra da conexão? Que essas mulheres que estão aí em destaque no mundo estão falando sobre essa importância também. Quando a gente cria essa conexão, e traz essa segurança amorosa, essa segurança, essa autoconfiança respeitosa com todas as diferenças que as mulheres trazem, as transformações necessárias, elas vão acontecer, tanto em você que guia o trabalho, quanto nas mulheres que estão no seu trabalho. Só que esse trabalho, essa fala que eu estou tendo hoje foi uma construção, gente. Eu estou com 53 anos, quase 54. Não pensa que foi facinho assim, tá, gente? Não pensa que é facinho assim. Não pensa que eu acordei, ai, linda, maravilhosa, entendendo tudo e sendo uma pessoa que coordena trabalhos muito legal. Ainda hoje eu tenho que aprender muito. Lembra de um dos pilares? Estar sempre, sempre, mas assim, todos os dias disposto a desaprender. Que é aquele lugar quando a gente vai num curso e fala assim, ah, não aguento mais ouvir sobre ciclo menstrual. Gente, tudo bem, tem muita mulher que não ouviu ainda. E por que você não se abre para ouvir, ao invés de falar isso? Que é um julgamento, cara. E tem que falar, porque tem mulheres que só chegam nessa linguagem através de uma outra fala, de uma outra maneira. Então, continuem falando sim, né? Então, o problema é seu que você não está gostando mais desse assunto. Sai, em vez de julgar o outro. E é engraçado porque a gente quer sempre se fazer caber, né?
Mas para se fazer caber, algumas vezes a gente acha que precisa deixar de existir. E não é verdade, né? Porque deixar de existir ou se fazer caber é como se a gente estivesse numa camisa de força. E também, se a gente se faz caber no mundo, provavelmente o nosso trabalho com mulheres, no nosso grupo, vai ser aquele lugar onde a gente vai colocar essa regrinha para as mulheres participarem, sabe? Mas isso não vai funcionar, porque as mulheres vão se afastar silenciosamente e não vão voltar mais, tá? Ou a gente vai ter muitos grupos que vão ter muitos conflitos. Então, lembra de uma coisa: você é o seu instrumento de conexão. Você tem que sim estudar, se aprofundar, mas o elemento mais precioso que tem que ser pilar do seu trabalho e que é um pilar do meu peraí, como que eu estou hoje? Cada feminino, cada pessoa, vamos estender isso, que cruza o meu caminho, reflete muito ou um pouco sobre quem eu sou, sobre as minhas questões internas profundas, especialmente aquelas questões que eu não cuidei, ou que eu excluí, ou que eu não tenho consciência que vão emergir nessas relações. Cuidar de quem eu sou é cuidar de todos que buscam o meu trabalho. E pedir ajuda é investir na minha postura de profissional. Então, exercer qualquer tipo de liderança só é possível plenamente quando, dentro dos pilares dessa liderança, você coloca como um dos pilares estar conectada com a sua própria força feminina interna, com a sua própria força feminina interna em equilíbrio com o seu masculino interno e com o seu ânimo externo. E olhar e se conectar com essa facilidade ou essa facilitadora que você se torna a partir dessa força feminina interna. Sem querer salvar alguém, sabe? Porque salvar alguém da sua própria história, sentir dó de alguém, não é um lugar não é um lugar bom. Você não vai levar ninguém a qualquer lugar. E quando a gente está falando de empoderamento feminino, a gente está falando também de comunidades que se refazem e que as mulheres têm uma independência financeira. Isso tem tudo a ver, tá? Porque eu não sou a dona da verdade, eu não sou melhor, e eu não rejeito aquilo que me incomoda numa outra mulher, ou que ela é diferente da minha postura, né? Quando a gente está num trabalho de autoconhecimento e numa postura crescente, né, dentro do que é possível para cada um de nós, numa postura de aprendizado, de compaixão, de humildade, de serviço, nós sabemos que sempre vai ser necessário a gente ressignificar. Dentro, né, do inconsciente coletivo do ânimos, quem nasceu do gênero feminino tem um ânimos externo, esse é um conceito junguiano. O nosso ânimos tem um desejo imenso de encontrar um príncipe encantado que venha nos resgatar num cavalo e que nos ofereça um grande castelo para que a gente possa reinar absoluto. Mas no fundo, tudo isso que a gente quer desse ânimos externo, a gente tem. A gente pode subir num cavalo, a gente pode construir um lugar para chamar do nosso reino, a gente pode fazer muitas outras coisas. Então, a gente, a partir desse lugar, para de projetar nessa busca externa de companhia alguém, né, que faça isso por você. E ter essa noção de que você pode fazer, mas que você pode ter ajuda. E não projetar no outro, ficar o tempo todo no lugar de vítima, dizendo que o outro não faz nada por você.